Olá, começa agora mais um programa Destaques. A gente inicia falando que a Comissão de Direitos Humanos aprovou na semana passada 8 propostas de lei. Uma delas diz respeito a projetos culturais voltados a crianças e adolescentes. O texto proíbe deduzir do imposto de renda as contribuições e projetos destinados a esse público que tenham conotação sexual. Um dos textos aprovados pelos parlamentares é o projeto de lei que evita que a dedução tributária, como forma de incentivo à cultura, no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura, seja utilizada de forma danosa a crianças e adolescentes. O texto ainda precisa passar pelas comissões de Educação e Cultura e de Assuntos Econômicos. Não podemos admitir que sejam financiados projetos com conteúdo criminoso, seja por envolver a presença de crianças ou adolescentes, seja por tê-los como destinatários. Lembramos que o ECA põe no artigo 5º nossas crianças e adolescentes a salvo de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Outro projeto aprovado pelos parlamentares é o que proíbe o uso de banheiros e vestiários em escolas públicas e privadas por pessoas de sexo diferente ao da destinação do banheiro ou vestiário. O texto segue para análise da Comissão de Educação. É verdadeiramente urgente proibir que a mera alegação verbal de uma declarada identidade de gênero permita que pessoas de outro sexo usem vestiários ou banheiros de uso exclusivo de meninas. Os parlamentares também aprovaram outros projetos, entre eles o que dispõe sobre tratamento do climatério e menopausa pelo Sistema Único de Saúde. A maioria das mulheres fica sujeita a sintomas dos mais leves aos mais graves, como ondas de calor, irritabilidade, insônia, depressão e perda de libido, e ao aumento das chances de terem problemas cardíacos, diabetes e osteoporose. Sem a devida prestação de informações e o adequado atendimento médico, essas mulheres continuarão expostas sem assistência e consequência do climatério e da menopausa que as afetam de modo prejudicial em diversas áreas pessoal, familiar, profissional, tendo o potencial de reduzir e muito sua qualidade de vida. E no dia 7 de abril vai acontecer um workshop Mão na Massa para o público de cabeleireiros do Ceará. O curso prático, que acontece na Maison Jô Rabelo e Dani Maia, vai ensinar técnicas e dicas para realizar mechas morenas iluminadas e super blonde. Sobre o assunto eu converso com o cabeleireiro Jô Rabelo, está aqui comigo no estúdio. Jô, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, obrigada. Pois é, esse workshop ele é voltado para os profissionais da área, né? Conta um pouco da programação. Isso, vai ser um curso que a gente vai fazer mão na massa, onde a gente vai estar treinando os cabeleireiros que têm dificuldade em esfumar um cabelo, alisar um cabelo, trabalhar as colorações que estão na moda, né? Devolver fundo de pigmentos. E a gente vai trabalhar correção de cores, como devolver o pH do cabelo após uma química. A gente vai tirar todas as dúvidas do dia a dia. A gente não vai trabalhar no dia do workshop, que é o curso, não vamos trabalhar como fosse show de palco. A gente vai trabalhar como fosse nosso dia a dia, o que os profissionais vão vender no seu salão. Não vai ser aquele que é um show de palco para poder não ser reutilizado, né, no dia a dia. Vai ser uma coisa que no dia a dia eles vão ter mão na massa, né, e vão saber fazer um moreno iluminado, vão saber fazer um super blonde, vão saber um cabelo luz e sombra. Tudo isso tem uns truques, né, dos cabeleireiros, cada um tem sua maneira de fazer. E muitos profissionais pedem o Jô para fazer um curso sobre o estilo das minhas mechas, como é que eu faço a marcação de uma mecha, como é que eu faço um iluminado. E eu vou estar dando essas dicas, vou estar fazendo esse curso, que vai ser um curso vai ser bem valorizado, né? Vai ser um curso maravilhoso mesmo. E a gente você está falando do show de palco, é aquele que fica o profissional com uma modelo, não é isso? E os outros assistindo aquela técnica. Isso. Né? E o show de palco é assim, que eu sempre digo, que é assim, tipo, é como se fosse um desfile de moda. Vai entrar umas roupas que não vai ser utilizado no dia a dia. É um show, né? E é um cabelo, tipo, fazer um tipo de cabelo que não vai ser
para os cabeleireiros que não vão conseguir vender no barril mais dele. Cabelo tendência, né? Não é aquela do dia a dia que a mulher chega e pergunta se quer fazer daquele tipo, jeito. você chega, Jô, eu quero fazer uns pontos de luz, eu quero um cabelo, uma marcação mais na frente, eu quero um tom mel, um tom avelã, um tom caramelo. Isso aí tudo a gente vai tirar dúvida nesse curso, porque vai ser um serviço que você vai agregar no seu salão, não vai ser um serviço para você aprender e não praticar. Agora, precisa ter algum pré-requisito, alguma capacitação específica para fazer esse curso ou não? Tem que apenas estar na área trabalhando? Tem que ser cabeleireiro que já tem experiência um pouco em química, né? Porque a gente não vai começar fazendo a química do zero. A gente já vai ser uma química mais avançada. E eles têm que tem que saber um pouco, né? Já sobre a coloração. Né? Porque lá a gente vai estudar sobre tabela de cor, sobre pigmentos, o que combina com o tom de pele, o que não combina com o tom de pele. Tudo isso eu sempre explico, porque hoje em dia existem muitos profissionais que dizem assim, vamos estudar a coloração da tua roupa, a coloração que combina contigo. Mas eles mandam uns cabelos para a gente fazer uns pigmentos, uma numeração de pigmento que não existe, que não combina. No lugar de deixar você uma pessoa com mais vida, vai deixar você mais apagada. E tudo isso, cada tom de pele tem um pigmento diferente. A gente tem que estudar aquela coloração que combina com o teu tom de pele, para não deixar você mais velho, não te deixar você mais senhora, né? Que eu sempre digo, né? Deixar você mais elegante. E aquela senhora que chega no salão, ela não quer um cabelo cinza, ela quer uns cabelos perolados. E o perolado é um cabelo que ela chama de cabelo dourado. O dourado não é um cabelo amarelo. Ele é um cabelo que fosse umas pérolas, um tom dourado, mas é um dourado que é chique. Não é aquele dourado amarelo. E muitos cabeleireiros têm dificuldade no dourado. Se você vê, todos os cabeleireiros já sabem tonalizar um pigmento. É tipo como o Marco Biagi fala, que é um dos grandes profissionais. Ele é maravilhoso. Que é maravilhoso. Ele sempre diz assim, existe os cabeleireiros e existe os mexeiros. Os mexeiros é aqueles que fazem o curso, copia a receita. E quando o cliente chega no salão, ele vai ver se naquele curso que ele fez, ele tem aquele tonalizante. Como se fosse uma linha de produção, né? Não é personalizado. Tipo uma receita, né? Cola e cor, né? Eu não, eu já sou assim, Jô, eu quero esse tom, eu sei, soma 3 mais 7, mais não sei o que, faça a pigmentação de acordo com o tom que você quer. Se eu não tiver aquele pigmento, eu sei na mesma hora elaborar o pigmento, né? Isso aí, muitos profissionais têm dificuldade, eles não sabem criar o pigmento as tintas que você tem dentro do salão, eles não sabem fazer aquela mistura. E isso aí é um grande segredo que a gente vai estar no dia tirando as dúvidas. Não é só a gente chegar no cliente, montar uma mecha, botar o tonalizante, aí você sair insatisfeita, né? Sai com o cabelo que não gostou, nunca mais volta. E eu acho que a gente tem que trabalhar o que o cliente quer, não é o que a gente quer. E aí, nessa pegada, né, já puxando aqui, você está aqui com a gente, quais são as tendências desse 2024 agora? Você falou da morena iluminada, ela continua sendo tendência ainda? Tá, esses tons avelã, canela, o caramelo, que é os morena iluminada, tá super em alta, porque é uma cor fria e tem a cor quente, né, tem os dois tons, mas é um tipo de cabelo que ele não danifica muito o cabelo. E hoje em dia, muitos clientes não têm não tem mais como estar em salão cuidando do cabelo, né? O tempo. E essa meta do morena iluminada, ele deixa um cabelo mais saudável. Você tem como cuidar mais do cabelo, você tem como comprar um home care, um shampoo, um condicionador, uma máscara boa no salão, tem como você manter no dia a dia. E para você fazer um super blonde, você vai gastar mais, vai ter que investir. Você vai ter que fazer reconstrução, vai ter que fazer cauterização, vai ter que fazer cronograma, para poder você não começar a perder aquele cabelo no chuveiro. Porque os morena iluminados a gente consegue abrir um tom até um 7, um 6, um 7, um 8 o máximo, que é a abertura de tom. Os super blonde a gente já vai para o 9, o 10, o 11, não pode passar do 11. E tem muita gente que passa do 11, porque aquele cabelo vai ficar super alcalino, vai ficar uma cutícula muito aberta. É o que eu sempre digo, quando a gente faz uma mecha, a gente tem que ter um bom tratamento. Porque se a gente não tiver um bom tratamento, a gente não vai ter uma boa recuperação daquele cabelo. Porque o cabelo, quando a gente faz um super blonde, é como a gente tivesse feito uma cirurgia. Já imaginou fazer uma cirurgia e não usar os antibióticos? Será que vai cicatrizar? Pós-operatório, né? Será que vai cicatrizar? Eu digo para os cabeleireiros
que trabalha com química como fosse um médico cirurgião, porque nós vamos passar um procedimento. Tanto faz ser na coloração, como ser na mecha, como ser no alisamento. Alisamento é uma coisa também muito séria, que a gente vai desligar os enxofres do cabelo. Vamos transformar aquele cabelo do cacheado por liso. Tudo isso é muito responsabilidade, a gente não pode fazer qualquer um. Por isso que hoje em dia acontece muitos acidentes. Tanto acontece como fosse um cirurgião, que na hora da cirurgia mata alguém, como acontece com os cabeleireiros que fica metade do cabelo no lavatório. E isso sempre no curso eu falo, vamos fazer teste de mecha. Porque se você quer mudar a cor, a gente... Chegou a primeira vez no meu salão, não tem como eu saber se você tomou banho de piscina. A saúde do cabelo, se você entrou no mar, se o teu chuveiro, o cloro está descontrolado, porque a Cagés hoje em dia ela tem muito cloro. E tudo isso a gente tem que fazer um cronograma, que dentro do cronograma a gente vai estudar. Tipo, eu faço o teste de mecha, quando você chega na cadeira, eu quero tal mecha. Pode ser qualquer cor, tem que testar a mecha. Eu gosto de trabalhar muito com papel ecológico, é um papel que não é papel alumínio. Sempre eu indico nos meus cursos para eles começar a trabalhar com papel ecológico, porque o papel alumínio tem na composição do descolorante, dos OX e da tinta. Não podemos, não é compatível com metais. E papel alumínio é um metal. Você usa, né? Quando você aquece com papel alumínio, que fecha de um lado e do outro, aquele cabelo fica sem oxigênio. Você está sufocando, é como se você estivesse dentro de um balão e não tiver como respirar. Ali vai começar a passar metal, aquele cabelo. Aquele cabelo vai começar a esquentar, vai começar a emborrachar. Aí tem profissionais que dizem assim, não, isso é frescura, não usar esse tipo de papel, mas eu não acho frescura. É a saúde, mas cada profissional trabalha da sua maneira. Por isso que tem uns profissionais que hoje em dia são super reconhecidos e tem uns profissionais que continuam no que está. Se você quer crescer, você tem que fazer curso, você tem que buscar o que está sendo usado no mercado, o que os químicos estão estudando, né, que estão passando para a gente, porque o químico, para ele preparar uma tinta, uma coloração, é 6, 7 anos. Para poder fazer teste, dar alergia, ensinar tudo. Para poder passar para a gente. Como é que nós, profissionais, vamos criticar isso do químico? Nós não podemos, né? Isso. Jo, e me fala uma coisa, dá para recuperar um cabelo que chega todo danificado? Uma pessoa que diz assim, eu fiz ali, ou então eu fiz em casa, que achei que fosse mais barato. Chegou o cabelo que está todo danificado, dá para recuperar? É assim, tem cabelo que a gente consegue ainda devolver águas, proteínas, lipídico. A gente faz o cronograma, né? Estuda aquele cabelo. Ela vai fazer 1 ou 2 meses de tratamento, a gente consegue dar uma vida. Mas onde o produto, tipo, se for uma mecha, passar do 11, que é o fundo de clareamento, aquele cabelo ali só com a tesoura. Ela vai ter que cortar, começar a tratar para crescer de novo. É como se tivesse jogado uma química e tivesse matado aquele cabelo. É como você tivesse perdido... não tem como a gente devolver a vida daquele cabelo. A gente consegue, assim, devolver um brilho. Um tratamento, você vem, hidrata, o cabelo vai ficar moliente, ficar brilhosinho, a gente escova, sai lindo, bonitinho. Mas quando ela lavar, o cabelo vai voltar do mesmo jeito. É por isso que é importante tanto deixar na mão de quem sabe, né? A química, eu sempre falo, você tem que ser muito bom na química. Não é só dizer assim, eu fiz um curso na internet e já sei fazer essa mecha. Eu vi na internet essa mecha, essa coloração, sei fazer. Na prática do dia a dia é totalmente diferente. Gente, eu fiz, só com a química que tem, que é a Gisele Quitina, eu fiz 9 cursos com ela. Toda vida que eu ia, eu apanhava. E a gente vê na internet, tudo é muito fácil, mas quando você vai praticar, é outra coisa. E assim, quando a gente faz um curso assim, que a gente quer mudar, a gente quer transformar, quer dar o melhor, a gente tem que começar a passar isso no dia a dia para os teus clientes. O cliente chegou, Jo, eu quero só a mecha. Não tem como eu fazer uma só mecha. Já imaginou fazer uma cirurgia e mandar a cliente embora com a barriga aberta sem continuar? Não costurar, né? É o que eu digo. É a mesma coisa. Porque o cabelo, ele tem um pH. Ele, a partir do 7, ele é alcalino. Menos do 5, ele já não é alcalino. Aí tem vários tipos de shampoo que são como se fosse detergente, que é acima do 7. Aquilo ali já vai abrir na cutícula. O menos de 5, ele já vai fechando a cutícula. Aí tudo isso é estudo, você tem que ir estudando. E vão todo mundo saber no teu curso agora em abril, vai ser, sim, né? No dia 7. Então faz o convite aí para quem está assistindo. Dia 7 de abril a gente vai estar com esse curso Mão na Massa, que vai ser na Tibus Cavalcante 1515. Vai ser comigo, Jo Rabelo. E assim, o máximo que vai ser na sala é 10 pessoas, porque
porque eu não quero colocar muitos profissionais. Se passar, a gente vai ter que fazer outra turma, porque eu quero o aluno, eu pegando na mão dele, empurrando o pente, eriçando, eu quero ver ele no toque, no produto, como aplicar, depositar a esfumação no couro cabeludo, na hora de esfumar, se manchou. Eu quero ver como é que ele vai tratar aquele cabelo quando terminar uma química, eu quero ver a finalização, eu quero ver as fotos dele no final, eu quero ver tudo. Porque tudo isso é muito importante para o nosso crescimento. E vai ser uma experiência, tanto minha com eles, não vai ser só eu que vou estar ensinando. Porque cada profissional tem um truquezinho diferente, quando todos se ajuntam, vira um conjunto, eu acho. E a gente tem que ter sempre essa unidade, né, de dizer que a gente, quando está junto, a gente está aprendendo todos. Não é eu que estou lá, sou o bichão e estou passando coisas boas. E as inscrições são onde mesmo? As inscrições tá tendo no link do salão. Vocês vão entrar no Instagram, que é jorrabelo.danimaia. Você vai lá, entra no link, que a gente já manda automaticamente a mensagem e tudo. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada. E agora é o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, a Seccional Ceará, por meio da Comissão da Mulher Advogada, lançaram uma cartilha que aborda a implementação do protocolo Não é Não em bares e restaurantes. Sobre o assunto, eu conversei com o presidente da Brasel no Ceará, Tayane Rigueto. Olá, Tayane, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, é um prazer estar com você novamente. Falando sobre essa ação que vocês fizeram agora, essa parceria junto com a OAB, né? Fala um pouquinho para a gente como é que foi pensado isso, né? Voltado também para bares, restaurantes, é? Sim, na verdade, como existiam muitas leis, né? Muitas leis mesmo, né? Nesse sentido de proteção da mulher, o negócio começou a ficar um pouco confuso, né? Muitas regras, muitas leis que a gente não sabia muito bem o que seguir, o que fazer. Então, a gente aproveitou uma lei federal que que tem alguns protocolos bem interessantes, né? E a gente resolveu então adotar, aí a gente pediu aí o apoio, né, a parceria da OAB para a gente divulgar essa campanha, né? E tentando sensibilizar todos os bares e restaurantes, né, que participem dessa campanha, apesar da lei em si, ela não se aplicar a todos os bares e restaurantes, né? Mas a gente aproveitou a oportunidade para estar disseminando esse conhecimento, né? Para estar levando um pouco de informação ao público, né? A motivação não foi só você executar a lei, né? Obedecer a lei, e sim foi conscientizar a população, né? Da importância, né? Da proteção da mulher, da importância de denunciar. Então, de uma lei que a gente tinha que uma parte do segmento seguir, a gente resolveu transformar realmente em algo que a gente possa orientar toda a sociedade em como agir, o que fazer, em prol aí que a gente diminua, né? Extingua, né? Não só a violência contra a mulher, mas assédios, abusos, né, que a gente consiga trabalhar um pouco em cima disso. Pois é um espaço, né, Tayane, tão bacana, restaurante e bar, de confraternizar, né, de ser feliz, né, de ter alegria, mas também, infelizmente, alguns pontos, né, a gente vive em sociedade e existem mesmo alguns fatos, alguns momentos de importunação, né, infelizmente. E aí esse trabalho de vocês vem como um auxílio, né, tanto para nós mulheres também, como também para toda a sociedade se conscientizar, né? Que é bacana a gente se divertir e respeitar o outro, né? Assim, eu acho um absurdo a gente, né, no atual momento que a gente vive, ainda ter que se preocupar com esse tipo de coisa, mas infelizmente acontece, né? E é importante ressaltar que a gente está falando não é só de violência contra a mulher, não é isso, né? Até porque a violência mesmo em si contra a mulher, infelizmente, ela acaba acontecendo, em sua grande maioria, até dentro de casa, né? Não é nos bares e nos restaurantes. Mas a gente está falando um pouco realmente da importunação, do assédio, da liberdade da pessoa estar se divertindo como ela quer, né? Então, acho que é algo que não se fala muito, né? Se fala muito mais da agressão, mas não deixa de ser uma importunação, também não deixa de ser uma agressão, mesmo que moral é uma agressão, né? Então, é importante distinguir esse tipo de coisa e é importante disseminar, acho que conhecimento, até para os homens mesmo saberem as leis, as regras que existem, que ele pode ser punido severamente por um assédio mesmo, né?
A gente vê, a gente frequentando restaurantes, a gente já vê, né, nas portas do banheiro feminino alguns códigos, né? Se estiver sendo importunada, você pede um drink tal, ou você fala, enfim. Esses códigos auxiliam muito, né? Com relação a essa cartilha especificamente, o que ela relata, como é que ela vai ser distribuída, né? Como é que vai ser isso na prática? Sim, a gente vai distribuir, claro, para todos os bares e restaurantes uma cartilha, né, na verdade, para que as pessoas, o colaborador também saiba como agir, né? Não é só a vítima, né? A vítima, qualquer problema que ela tenha, ela também está sendo orientada nos banheiros, tem lá os cartazes, tudo, de procurar o gerente da casa ou um funcionário, né? Para isso todos têm que estar preparados, né? Então essa cartilha, ela vai orientar em como primeiramente, você tirar a vítima, né, daquele local em que ela tá sendo assediada, tendo algum problema, é o primeiro ponto, né, mas também orienta muito, que é importante, como o colaborador também se proteger, né, se prevenir. A gente teve algumas leis anteriores muito preocupantes que colocavam daí o colaborador em risco também, né, e lembrando que o colaborador do bar do restaurante, ele não tem poder de polícia, né, então ele também pode passar a ser uma vítima para se colocar naquela situação. Então essa cartilha, ela vai orientar também como socorrer ou como tirar aquela vítima do local sem se colocar em perigo também, né? Acho que isso que é o mais importante, né? E depois tem toda uma orientação aí da liberdade da vítima, do que ela quer fazer, né? Algumas leis antes obrigavam você a chamar a polícia, você tomar algum partido, e na verdade agora a gente orienta muito que a gente tem que escutar a vítima, fazer a vontade dela, né? Levá-la fora dali, ou chamar a polícia, ou fazer o que ela quer, né? Então, primordialmente, a cartilha, ela vem para orientar em como tirar aquela pessoa de risco e não se colocar em risco. Acho que isso que é o mais importante. Joia, Taiane. Além dessa ação importante que vocês estão fazendo, né? Quais são as próximas ações agora para esse ano de trabalhos da Abrazel? Bom, agora a gente começa, né, os nossos festivais, né? Tão famosos aí, né? Em maio agora já começa o Festival Brasil Sabor, que é muito bacana. A gente está desenhando ali com várias novidades, com várias ações muito bacanas de rua que a gente vai fazer. A gente quer aproveitar muito até essa questão que a gente está falando aí agora, a própria cartilha que a gente está distribuindo, é muito porque o bar está com as portas abertas para a rua, né? Ele está muito envolvido com a sociedade. Então a gente vai tentar também nesse festival levar o restaurante, né, mais para as ruas, mais para as pessoas, chegar até as pessoas, não só as pessoas chegarem até o restaurante, vai ser muito bacana, né? E depois a gente tem uma sequência também grande aí, política pela frente, né, com vários desafios que a gente tem que, esse ano, fazer pelo setor, né? Um ano foi muito difícil, 2023, a gente pensa em movimentar e, principalmente esse ano, trabalhar muito a capacitação do empreendedor para que a gente tenha um ano muito melhor, muito mais próspero, que é bom para todo mundo, né? Para o setor que emprega tanto, é bastante importante. E aí, nesses desafios, Taiane, quais são os que você identifica importantes para esse ano, no caso, né? Para o trabalho, para o setor como um todo? Sim, nós temos dois grandes desafios, né? O primeiro que eu falei, esse setor ele cresceu muito, né? Muito mesmo, muita gente entrando nesse setor e as pessoas precisam se capacitar, né? A vida útil de um bar, de um restaurante, a gente tem percebido, dura aí 1,6 anos mais ou menos, é pouco tempo demais, né? Então, porque as pessoas entram muito despreparadas. Então, a gente precisa, já que ele cresceu tanto, a gente precisa ordenar e preparar esse setor para que os empreendedores saibam realmente administrar bem o seu negócio e não só saber cozinhar, né, ou atender. E o segundo grande desafio é político, né, que a gente tem esse ano muito grande. A gente está vendo bastante mudanças aí na política, nas leis, né, que circundam o setor. Você vê aí algumas ajudas que foram dadas ao setor que ainda sofre muito, né, por conta do pós-pandemia, né, como o PES, por exemplo, sendo derrubado no meio do jogo, alguns aumentos de impostos consideráveis, isso tem preocupado bastante a gente, né? Então, são dois caminhos que a gente vai tentar andar muito forte, né, que é preparar o empreendedor e também você ter leis mais justas, impostos mais justos, porque 95% desse setor são micro e pequenos empresários, né? Então, esse acho que é o grande desafio do nosso ano. Pois é, Taiane, a gente está junto nessa, né, para desenvolver cada vez mais um setor que emprega tanta gente, né, que precisa desse olhar mais cuidadoso, né? Perfeito. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez. Aí, sucesso aí pelo trabalho de vocês e até uma próxima oportunidade. Sim. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos levar para frente essa campanha que ela vai ser importante. Com certeza. Muito obrigada. E o Conselho de Comunicação Social, órgão do Congresso Nacional, discutiu essa semana a taxação das plataformas digitais para o financiamento do jornalismo. No mundo inteiro, crescem os desertos de notícias,
cidades sem qualquer veículo local de produção jornalística. Desde 2019, diversas regulamentações foram publicadas na União Europeia, Austrália, Canadá e países em desenvolvimento como a Indonésia. O mundo inteiro vem discutindo a regulamentação das plataformas digitais. Uma das principais questões é sobre a remuneração do conteúdo jornalístico utilizado por elas. Desde 2019, diversas regulamentações foram publicadas na União Europeia, Austrália, Canadá e até países em desenvolvimento como a Indonésia. Não é um tema novo, mas aumentou muito a sua relevância e entrou, de maneira muito importante na pauta dos poderes executivo, legislativo, judiciário, no mundo todo, depois de 2019, muito por conta da crise do jornalismo, que eu tenho certeza que vocês têm discutido e têm amplo conhecimento, mais a pandemia, o aumento da desinformação, enfim, a gente tem um contexto praticamente de uma tempestade perfeita com relação a uma desordem informacional. Desordem informacional porque vai bem além da desinformação. Um grande problema é que a maior parte das receitas que antes financiavam a atividade jornalística agora são direcionadas para as chamadas Big Techs. Pela primeira vez, nós estamos diante da possibilidade de que deixará de haver liberdade de imprensa porque a imprensa está ameaçada de existir. Para ter liberdade de imprensa, precisa dos dois substantivos, liberdade e imprensa. E a imprensa profissional, tal como nós a conhecemos, começa a desaparecer, a ser devastada financeiramente em várias partes do mundo. Aí estão os desertos de notícias nos Estados Unidos. Em média, por mês, 10 jornais fecham, deixando comunidades inteiras à mercê aí de um vácuo digital, de bandoleiros digitais que vendem aí os chamados elixires da radicalização. O diretor da ANJ citou a importância do jornalismo profissional para combater a poluição social gerada pelas empresas que dominam hoje a comunicação pela internet. A lógica tem que ser outra. A lógica não importa se a plataforma utiliza ou não o conteúdo, é que ela, na sua atividade empresarial, ela produz uma poluição social, como efeito secundário da sua atividade, como tantas outras organizações empresariais. E quem tem a capacidade de limpar essa poluição é o jornalismo profissional. Tem a técnica, tem a capacidade, tem os instrumentos para isso. Pelo menos fazer uma limpeza parcial desses resíduos tóxicos. Então, nada mais justo que os poluidores, usando ou não usando o conteúdo jornalístico, paguem uma parte da limpeza dessa poluição social. Não faz nenhum sentido discutirmos a importância da sustentabilidade do jornalismo se não tivermos o consenso, e esse consenso tem que chegar para a sociedade, do valor social do jornalismo, da informação jornalística que chega para constituir cidadania. Muitas perguntas têm que ser respondidas antes mesmo de se decidir se o conteúdo jornalístico deve ou não ser remunerado. Quem deve ser beneficiado pela legislação? Começa por aí o problema, Porque qual é o escopo da definição de jornalismo? O que é conteúdo jornalístico? A tendência da legislação tem sido adotar critérios mínimos para designar potenciais beneficiários. Número de empregados, faturamento, existência de um conselho editorial, Mas, para alguns, por exemplo, os próprios jornalistas deveriam ser financiados diretamente. Para outros, essa é uma proposta inviável. Quem deve pagar? Também não é nada óbvio, e até a terminologia que se utiliza para decidir isso, ela varia. A lei australiana fala em plataformas digitais, a União Europeia fala em prestadores de serviços de compartilhamento de conteúdos online. Agora, no Canadá, existe o termo intermediadoras de notícias digitais. Então, vejam como é realmente complexo. Há mais de um ano, a Federação Nacional dos Jornalistas lançou uma proposta muitíssimo concreta, já bastante estudada, mas que, obviamente, está aberta à sua melhoria, que é a proposta da taxação das plataformas digitais por meio da criação de uma CID,
E nós estudamos bastante para chegar nessa indicação da CID. E por que a CID? CID é um dispositivo tributário constitucional, que não é um imposto, mas é um tributo, e que incide sobre setores da economia que interferem em outros setores da economia. E no mês da mulher, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Ceará, faz um alerta sobre a saúde vascular da mulher. A entidade estará presente no Shopping Guatemi no dia 8 de março agora, com ações voltadas à saúde vascular e sobre a programação e muito mais. Eu converso com o médico cardiologista Ulisses Vieira, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Ceará. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Falando sobre essa ação especial, né? Já no dia mesmo, né, dia 8 de março, essa ação que vai ser realizada. Conta um pouco da programação para a gente. Então, a gente aproveitou o mês de março, né, que é o mês que tem o dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, para falar um pouco da saúde cardiovascular das mulheres. Na verdade, a gente sabe que nos últimos anos, a doença cardiovascular tem sido a principal causa, né, de óbito entre as mulheres, entre os homens, mas a mulher ganhou um protagonismo maior por conta exatamente da mudança de estilo de vida que vem ocorrendo nos últimos anos. A mulher hoje, ela trabalha muito mais, é uma mulher que tem aí o estresse do dia a dia, tem hábitos, às vezes, como sedentarismo, tabagismo, que também aumentam a proporção desses eventos. Então, a gente está fazendo esse evento, né, no dia 8, para chamar a atenção da população. A gente vai ter um stand onde a gente vai estar com orientação, vai ter material impresso, vai ter aferição de pressão arterial, aferição de glicemia e orientação de forma geral sobre prevenção cardiovascular. E nesse caso, essa incidência, o senhor tem identificado, né? É maior para mulheres em idade mais nova, em idade mais avançada, período menopausa também, isso pode acontecer, agravar? Com certeza. A gente tem observado, até em mulheres mais jovens, esse aumento nessa incidência maior de eventos cardiovasculares, mas especialmente após a menopausa, quando há queda de hormônios importantes, como o estrogênio, por exemplo, a mulher está, sim, sobre um risco maior da doença cardiovascular, representada principalmente pelos episódios de infarto, AVC, né? Associado a isso, há fatores de risco que também têm maior prevalência nessa faixa etária, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é o descontrole do colesterol, enfim, diversos fatores que vão contribuir para esse risco aumentado. A gente já sabe, por exemplo, que a maior causa de óbito entre as mulheres é a doença cardiovascular, até mesmo mais do que os principais tipos de câncer que acometem a população feminina, que é o câncer de mama e o câncer de colo de útero. E aí, nesse caso, doutor, assim, a questão da alimentação, da prática de exercícios, tudo interfere também para essa mulher ter uma qualidade de vida? Com certeza. A gente fala muito dessa história do estilo de vida. Então, o sedentarismo, o excesso de peso, né, que é o sobrepeso, obesidade, que vem decorrente de uma má alimentação, também são importantes fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, é muito importante que a prevenção comece na mudança de estilo de vida, né? Abandonar tabagismo, controle do peso, a questão da alimentação saudável, a prática de exercício, que aí a gente pode começar um exercício aí pelo menos 3 vezes por semana, na média de 50 minutos, 1 hora, já tem benefício cardiovascular. Então, são fatores que acabam protegendo, né, e diminuindo o risco das doenças cardiovasculares de forma geral. O senhor falou com relação à questão da mulher no período de menopausa. A gente vê cada vez mais as mulheres tendo essa longevidade, né? O que é muito bacana. A própria sociedade também sendo mais longeva, digamos assim, né? E nesse sentido, como é que essa mulher pode ter essa atenção mais voltada, uma vez que esses níveis de hormônio já baixam, né? Caem significativamente, né? Como é que se pode fazer com que essa mulher tenha essa qualidade de vida melhor? Bom, então, tudo começa na prevenção. Hábitos de vida saudáveis, né? A gente já comentou um pouco, é a prática de exercício, alimentação saudável, controle de peso. Além disso, é muito importante fazer avaliações periódicas, né? O que a gente chama de check-up cardiológico. Então, a mulher ali que já passou dos 40, 45 anos, ela está na hora de fazer uma primeira avaliação para se diagnosticar possíveis comorbidades,
para se ver a história familiar, para se ver como andam os exames laboratoriais, perfil de glicose, perfil de colesterol, perfil hormonal, uma série de coisas que podem interferir nesse risco. E, sendo diagnosticado, fazer o tratamento de forma apropriada. É muito importante que a gente chame a atenção da população em geral, não só das mulheres, para o controle das doenças crônicas, né? Então, se você já tem um diagnóstico de hipertensão, de diabetes, de colesterol alterado, é muito importante fazer o tratamento e o acompanhamento, né? Porque são doenças que demandam um acompanhamento mais de perto para o controle mais efetivo. E a gente tem aí o comecinho do ano, né? O começo do ano de pagar imposto, mas também de fazer o check-up anual, né? Já é um chama, né, para isso, né? Um convite para iniciar esse 2024 aí, fazer esse 2024 de forma saudável. O senhor indica que essa pessoa faça a cada ano, essa mulher faça a cada ano? Existem períodos da vida que seria um pouquinho menos a cada 6 meses? O que é indicado? Bom, não existe assim uma regra geral. O ideal é você fazer uma primeira avaliação para o seu risco ser individualizado. Tem pacientes de baixo risco, às vezes mais jovens, que você não vai precisar todo ano estar fazendo check-up cardiológico. Mas tem pacientes que a gente precisa de uma atenção mais especial, né? Especialmente quando já tem uma comorbidade, uma hipertensão, diabetes, uma obesidade, onde esse check-up ele costuma ser com uma frequência maior, que pode ser a cada 6 meses ou a cada ano, a depender de cada paciente. Então, é importante fazer essa primeira avaliação, passar na consulta médica e daí então fazer uma programação dessas reavaliações, ou seja, desses check-ups periódicos. Pois é, a gente está só um pouquinho com uma falha aí na conversa, né, questão de conexão mesmo, mas eu estou com relação à ação agora na sexta-feira. Faça aí o convite para quem está assistindo, né, para se programar e cuidar da saúde. É bom, né, quando a saúde chama, a gente tem que ir, né? Não, com certeza, essas ações são de extrema importância. A gente vai estar lá no Shopping Guatemi, né, na sexta-feira, dia 8 de março, a partir do meio-dia, até às 20 horas, né, com atividades educativas, né, onde a gente vai chamar a atenção para os fatores de risco das doenças cardiovasculares, especialmente no público feminino. A gente vai estar com ação de medição de pressão arterial, medição de glicemia, as orientações, distribuição de material informativo, que para chamar a atenção justamente disso. A gente precisa cuidar da saúde do coração para a gente ter uma longevidade, uma qualidade de vida, né, de forma a não ter consequências maiores aí ao longo dos próximos anos. Então, essa ação é justamente para dar o apoio à população e mostrar a importância da prevenção cardiovascular, especialmente aí no mês da mulher, na saúde feminina. Doutor, além dessa ação, existem outras já programadas para esse ano ainda? O que a gente pode já ter de novidade aí? Bom, ao longo do ano, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem vários eventos, né, que são relacionados muitas vezes a datas comemorativas, como o Dia de Combate à Hipertensão, Dia do Coração, Dia de Combate à cessação do tabagismo, dia enfim, várias atividades que a gente vai programar ao longo do ano com a população para chamar a atenção nesses fatores de risco importantes, nas características de prevenção, trazer mais informação para a população de forma geral e fazer um trabalho, de certa forma, de prevenção de uma política social com toda a população. Doutor, só mais uma dúvida aqui com relação, você falou do tabagismo, né? A gente vê aí o vape, né? Vape, enfim, né? Que a turma está cada vez mais utilizando, os jovens, o que preocupa, né? Entristece também. E já existem estudos, o que tem de relação, né? Dos males que isso pode causar num corpo tão jovem quanto a turma que está fazendo esse uso? Sim, claro. O vape, antes de tudo, ele tem uma alta concentração de nicotina, né? A nicotina, a gente sabe de efeitos deletérios que ela pode trazer para o organismo, além de outras substâncias químicas nesses compostos. É importante lembrar que não existe uma regulamentação desse tipo de acessório no Brasil, então esses vapers, eles vêm de forma importada, a gente não sabe a real qualidade, o que vem dentro desse material, e muitas vezes ali é o início para o uso de outras substâncias, né? Como é uma coisa de uso que se chama de lazer, ou enfim, para curtição, embalada, às vezes chama para outro tipo de droga, até mesmo para o cigarro comum, né?
pode desencadear um vício em cigarro comum também. Então, é uma coisa que a gente também já viu em alguns trabalhos e pode ser extremamente danosa à saúde, especialmente comprometimento pulmonar. A gente já vê jovens hoje, tem relatos de casos de indivíduos jovens com doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, enfisema causado por uso de vape, né? Então, é uma coisa que a nossa sociedade tem um documento em relação a isso, que é acessível até à população, explicando todos os riscos relacionados a esse uso indiscriminado desse tipo de acessório. E automaticamente é um dano ao coração também, né? A funcionalidade do coração para os jovens, né? Sem dúvida, porque aí você está desencadeando uma série de reações químicas no corpo, aumentando o seu risco cardiovascular, descarga adrenérgica, podendo levar a quadro de arritmias, a quadro até mesmo de infarto agudo do miocárdio, e alguns casos também relatados de formação de trombo, né? Tromboembolismo pulmonar, trombo nas artérias do coração, enfim. Pode ter um efeito catastrófico aí na saúde geral da população. Tá, joia, doutor. Muito obrigada mais uma vez aí pela sua presença aqui com a gente e por esse convite aí para as mulheres que estão assistindo participarem dessa ação gratuita agora, dia 8 de março. Muito obrigada. Ok, que agradeço. Obrigada mais uma vez. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E a gente fala agora de cultura, uma mostra que presta homenagem à vida e obra do multifacetado artista Cláudio César abrirá suas portas ao público agora no dia 12 de março. A curadoria e expografia são assinadas pela arquiteta Andréa Dalólio, que é com quem eu converso agora. Andréa, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço aqui esse espaço para a gente falar mais de arte, falar sobre a mostra do Cláudio César, e é uma grande alegria. Andréa, como é que foi pensada essa mostra, né? Já dia 12 agora. Acredito que está tudo na correria, ainda está se preparando para tudo ficar pronto. Como é que está? Olha, tá assim, animada, né? A montagem, essa exposição, ela vai acontecer no Espaço Cultural da Unifor. E é uma mostra que vai apresentar um pouco da trajetória artística do Cláudio César. Um artista muito querido, né, para a cidade, com uma produção efervescente e que nos deixou prematuramente. Ele faleceu em 2018, mas ele deixou um legado imenso que está aos cuidados de sua filha, Renata Guimarães, e era um desejo dele que a sua produção não ficasse no esquecimento, sua arte. E a Renata, bravamente, ela cuida disso. E essa exposição, ela é parte dessa história, de preservar e apresentar para o público essa grande produção do artista. Andréa, e são quantas obras que vão estar disponíveis, né, para o público? E a partir de que horas que começa? Conta pra gente direitinho até quando vai. Tá todo esse serviço pra gente. Pronto, Fabricando Elefantes Todos os Dias. É o título de uma obra do Cláudio César e que é uma obra que ele sempre a considerou muito importante e fala da vida dele. E na exposição serão apresentadas aproximadamente 90 obras. Nós estamos fechando essa mostra e é uma curadoria que é um desafio, porque ele deixou muita produção, tem muitos colecionadores, mas lá a gente faz um recorte dessa produção de obras que conheceu na década de 80, passando pela década de 90 e chegando até os seus dias finais. E a gente vai apresentar pinturas, esculturas, desenhos, memórias. Então, tenho certeza que vocês vão ficar encantados com essa produção e ver realmente como ele produziu, né, assim, de uma maneira diária. Ele era um artista que produzia muito, desenhava muito, pintava muito, então foi realmente um desafio. A exposição abre dia 12 de março, a partir das 19 horas, e eu já fico aqui o convite também para o dia 14, às 9h30 da manhã, também na Unifor, faremos uma palestra falando mais sobre essa curadoria,
falando mais sobre essa trajetória do Cláudio. Então, as pessoas podem visitar a exposição a partir do dia 12, podem no dia 14 saber mais, mas a mostra ela vai ficar aberta aí por alguns meses, com a data ainda não definida de encerramento. E aí, André, nessa exposição, né, além dessa em especial, como é que está a programação para 2024 agora? Olha, nessa data, ela é uma data realmente muito emocionante para mim, pois eu estou fazendo a curadoria do Cláudio e também do Totonho Laprovítera, que vai abrir outro espaço dentro da Unifor. Eu também assino a curadoria, que é outro artista que também é muito querido para mim, muito importante na minha própria trajetória, e é uma grande honra fazer essa curadoria. Mas a gente continua, né, sempre nesse papel, né, de apresentar os novos artistas, de apresentar os artistas já consagrados, fazendo curadorias. Eu tenho um projeto que é o Arte por Artista, que ele vem nesse papel de difusão, de formação também dos artistas, e além da curadoria, sempre pensando na questão mesmo da produção artística, que é o meu fazer também. E é isso, eu ficando cada vez mais encantada com o cenário artístico cearense, ele está efervescente. Também será aberto no mesmo dia uma outra exposição que é da coleção do Igor Queiroz, Centelhas, imperdível. Eu estou acompanhando só de observadora a montagem e eu estou encantada. Então eu tenho certeza que dia 12 vai ser uma grande experiência, mas a gente vê realmente como a arte cearense e as exposições que estão acontecendo no Ceará. No dia 9 a gente vai ter outra exposição muito importante, que é sobre a vida e a obra da dona Inês Fiuza, né? Também vai acontecer no Malc. Então a gente está tendo assim, explodindo de exposições, de arte, de cultura. Fiquem atentos, porque o nosso Ceará é muito, muito rico. André, então deixa aí o teu recado, o convite já pertinho, dia 12 agora, e também para se deleitar um pouco sobre essa arte tão bonita que a gente tem no nosso estado. Olha, dia 12 de março, às 19 horas, eu aguardo vocês lá para se emocionarem com o trabalho do Cláudio César, para rirem, para ver um pouco dessa volúpia dele. E eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados, porque cada minuto que eu passo, que eu convivo com a obra dele, eu descubro um universo novo e é de arrepiar. Então vamos lá prestigiar o Cláudio César, prestigiar a exposição do Totonho Laprovítera, que também está fantástico, conta essa trajetória dele também, de 50 anos de arte do Totonho, e também Centelhas, da coleção do Igor Queiroz. Não tem como vocês não se emocionarem, ficarem encantados e quererem ir mais e mais vezes visitar essas exposições. Aguardo todos vocês lá, vai ser uma grande alegria e uma grande festa das artes. Tá, joia, André. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e sempre que precisarem falar de arte, falem com a gente também. Tá, joia. Obrigada. Obrigada. E agora uma dica para adolescentes e jovens que gostam de música e sonham em cantar e aprender a cantar ou a tocar um instrumento. Aqui em Fortaleza, a Fundação Beth Studart está com inscrições abertas para cursos ministrados pela mais antiga escola de música do Ceará. E olha só, é tudo gratuito. As oportunidades são para aulas de canto e violão e fazem parte do projeto Cultivando Talentos, uma iniciativa da Fundação Beto Sturdat. As formações serão de responsabilidade do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno. Ao todo, são 50 vagas. Esse projeto ele vem acontecendo desde 2009, já estamos com 15 anos. E os resultados são excelentes. Nesse tempo, 80 jovens foram certificados, desses 36 entraram na universidade e muitos estão fazendo da música o seu modo de vida, a sua forma de sobreviver. São muitos os resultados colhidos ao longo dos anos. Temos alunos que se destacaram, como um deles, o José Ramos, né, foi convidado para abrir um concerto de choro em Paris.
temos aluno que abriu um curso de música para jovens também que não podem pagar na cidade de Pacatuba, quer dizer, tentando fazer com outras pessoas aquilo que recebeu. E a gente fica muito feliz em ver esses resultados e saber que alguma coisa está sendo transformada, né? Que essas crianças, esses jovens podiam estar num caminho completamente diferente e estão entrando num caminho bom, né, para a vida deles. Os novos alunos vão formar a 7ª turma do projeto. Os jovens que cursam canto ou violão recebem gratuitamente fardamento, lanche, material didático e até ajuda para o deslocamento para as aulas. Os professores já são experientes nesse trabalho, né? Todos os professores do projeto estão desde o início no projeto, então desde 2009 nós temos a mesma equipe no projeto e eles já têm um know-how do trabalho com os meninos. Podem participar adolescentes e jovens de 14 a 24 anos, residentes na capital e região metropolitana de Fortaleza, que estejam matriculados ou tenham cursado a rede pública de ensino. Os que estão em vulnerabilidade social e têm bolsa na rede particular também podem participar. Eles podem se inscrever no site da Fundação, que é www.fbst.org.br. Entrando no site tem todas as informações, tem o edital, explicando bem direitinho. Então as inscrições vão até o dia 10 no site da Fundação e no dia 18 já começam as aulas. As inscrições também podem ser feitas presencialmente no Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, na rua Joaquim Nabuco, 2567, no bairro Dionísio Torres. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.